Vamos então aqui para a segunda parte das funções financeiras e aqui nós vamos começar falando da função cálculo do tempo. Nós já falamos anteriormente como a gente faz a limpeza dos registros financeiros para cálculo da matemática financeira, também do cálculo do valor presente e valor futuro em termos práticos. Então aqui nós temos um exemplo a título de tempo. Lorena ela possui R$12.000 na sua conta corrente e ela deseja investir em um ativo financeiro que renda 1% ao mês. Em quanto tempo, Lorena, ela vai dobrar o seu investimento? Então, isso aqui é um questionamento interessante. Muita gente pensa nisso. Aí, quanto tempo demora para dobrar, triplicar? Obviamente, conforme sempre a gente está mencionando, você pode adaptar esse exemplo. Então, se Lorena possui R$12.000 na sua conta corrente, então esses R$12.000 é um valor presente, é um valor atual que nós temos, que a Lorena, na verdade, tem. E se ela deseja investir num ativo financeiro que rende 1% ao mês, 1% ao mês é a nossa taxa. Quanto tempo Lorena vai dobrar esse investimento? Então, para identificar o tempo, nós temos que fazer uma interpretação. O valor futuro nessa situação aqui vai ser o quê? O dobro de 12.000. Qual é o dobro de 12.000? 12.000 vezes 2, que é 24.000 como valor futuro. Para isso, nós vamos aqui na nossa calculadora, vamos limpar ali o registro do último cálculo, CLX, vamos dar um F-FIM para limpar os registros financeiros e vamos começar aqui a jogar as informações. Observe que para o cálculo correto do tempo, nós temos que tomar bastante cuidado, principalmente com o uso do sinal de negativo. Porque se eu uso 12.000 como valor presente e 24.000 como valor futuro, está correta essa parte numérica. No entanto, se eu não informo para a calculadora com o sinal de negativo, que é a questão de saída e entrada de fluxo de caixa, ela não vai conseguir calcular a taxa de maneira correta. Eu vou fazer da forma errada, só para vocês verificarem, né, o que eu estou mencionando, e é um ponto de extrema atenção. Então, olha só. 12.000 é o valor presente, 24.000 é o valor futuro, a taxa é 1%, vou pedir para calcular o tempo, observe que vai dar erro. Por que deu errado? Porque eu preciso mencionar para a calculadora quem é o investimento e quem é o resgate. Se eu não menciono isso, ela não consegue fazer o cálculo. Então, para isso, nós vamos dar um CLX, F-FIM, né? Limpa a tela, limpa as funções financeiras. E vamos fazer novamente. Como que eu faço o cálculo correto? Então, os 12.000, que é um valor presente, é um valor que eu vou investir hoje. Então, por esse motivo, ele tem que estar em negativo. Quer ver? Os 24.000, que é o dobro, é um valor futuro. Por esse motivo, é um valor de resgate, ele tem que estar em positivo. Tudo bem? Posteriormente, eu lanço a taxa, vou calcular o tempo. Aqui ele calcula 70. 70 é o quê? Meses. Como que eu sei disso? Como que eu sei que é 70 meses? Se a taxa está mensal, a resposta do tempo vai ser mensal. As duas sempre acompanham, tá? Então, por esse motivo que eu já sei que é 70 meses conforme o nosso gabarito. Então, observação importante aqui, eu conseguir entender quando eu vou usar esse CHS. Sempre que o CHS for relacionado a um desembolso, nós colocamos sinal de negativo. Geralmente, o desembolso acaba acontecendo no valor presente, mas é sempre interessante você fazer essa interpretação. Geralmente o valor futuro é um valor de resgate, tá? Então, obviamente, tome esse cuidado aí na hora de usar as informações. Então, feito o cálculo do tempo, nós vamos para a próxima, cálculo da taxa. Nesse cálculo da taxa aqui, nós temos o exemplo do Rui, que ele fez um empréstimo de aproximadamente R$27.000 para pagar em 2 anos, uma parcela de R$ 1.252,37. E aí ele pergunta qual a taxa de juros que foi praticada. E aí está ali o passo a passo. E já, obviamente, a resposta. Para isso, nós vamos lá na nossa calculadora. Vamos limpar o cursor. Dar um F-FIM. Pronto. Vamos voltar aqui no exercício. Vamos pegar as informações. Essa aqui talvez seja a situação de alguns, né, que já fizeram ou conhecem alguém que fez empréstimo. Então, se ele fez um empréstimo de 27.000, quando uma pessoa faz um empréstimo, aquele valor entra na conta dela. Então, diferentemente daquela situação convencional que eu mencionei, que na maior parte dos casos pode ser que o valor presente seja um sinal de negativo, aqui eu tenho uma situação reversa. Então, se eu fiz um empréstimo, aquele valor entrou. Então, os 27.000 é positivo quando eu for lançar no valor presente. Eu vou pagar em 2 anos, que a gente sabe que 2 anos é a mesma coisa que 24 meses, né? Porque a gente já está adiantando isso, porque nesse caso aqui a gente vai ter uma parcela mensal. Então, se a minha parcela é mensal, as demais variáveis devem obedecer à parcela quando ela existir. Então, parcela mensal, o tempo também tem que ser mensal. Então, 2 anos é a mesma coisa que 24 meses. Sabendo que 1 ano são 12 meses, faça a regrinha de 3 ou 12 vezes 2, tá certo? A parcela é de 1.252. Essa parcela, como é um pagamento, todo mês eu vou pagar. E por que eu vou pagar? Porque eu tive uma entrada de caixa. Entrou 27.000 nesse momento
E no futuro eu vou estar sempre pagando 1.252, contrapartida desse empréstimo que eu fiz. Se não tivesse feito esse empréstimo, não tivesse centrado, eu não tinha esse desembolso. Então a parcela, observe, que vai ser com sinal de negativo. Professor, caso eu queira inverter os sinais, poderia colocar o empréstimo como negativo e a parcela como positivo? Desde que os sinais sejam opostos, sim, você poderia. Só não pode colocar com o mesmo jogo de sinal, porque ia simbolizar que ele estaria recebendo empréstimo e a cada mês ele estaria fazendo mais um pouco de empréstimo, né? E obviamente não seria o que está acontecendo. Então é sempre interessante você interpretar e imaginar como o sinal de negativo como desembolso. Por convenção, eu gosto de usar quando acontece um pagamento, sinal de negativo, entrada, positivo. Mas se você preferir, você pode obviamente fazer ao contrário, tá certo? Conforme a gente já ilustrou. Então vamos lançar aqui o valor de 27.085, vírgula, que é o ponto, 73, como é a entrada, PV, né? O valor presente. Então tá lá registrado com o valor presente. Ali até no passo a passo eu coloquei de maneira diferente, mas você vai ver que o resultado ele dá o mesmo, tudo bem? Depois ele vai pagar isso aqui em 2 anos. Vamos lançar o tempo, né? São 24 meses. 24N. Beleza, tá lá o nosso período. E posteriormente a parcela. 1.252,37. Então vamos lançar o 1.252,37. Então vamos lançar esse 1.252,37 conforme nós falamos, né? Com o sinalzinho de negativo. PMT. E vamos pedir para ele calcular a taxa. Olha, ele calculou bem rápido. Caso eu queira também, olha só, F9, ou seja, função 9 casas decimais, ele vai apresentar todas. Então ali ele fica, obviamente, arredondado, mas olha só a quantidade de casas, 0,84994, né? Então tem muitas casas decimais aqui. Vou voltar para 2, para mostrar para você que o resultado é o mesmo. Então, caso eu queira usar, voltar no passo a passo aqui, colocar o CHS no valor presente e a parcela ser positivo, chega no mesmo resultado, tá certo? Só questão de interpretação, mas de maneira prática aí nós temos o mesmo resultado, que é o importante aqui. E aí a gente pode fazer essa análise, será que é uma taxa bacana, não é uma taxa legal? Posso comparar essa taxa com outras instituições financeiras para saber se realmente o tomou uma boa decisão. Tudo bem? Então, finalizamos aqui o cálculo da taxa. Vamos já limpar aqui o cursor, limpar o registro financeiro. Vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo, nós temos o cálculo da parcela no modelo pós-antecipado. Então, o modelo pós-antecipado significa o quê? A própria terminologia já ajuda bastante. Pós-antecipado, você começa a pagar a partir de um período. Então, por exemplo, vamos supor que eu comprei um eletrônico hoje no valor de R$10.000. Vou pagar em 10 vezes, né? O título de exemplo. E quando eu falo que eu comprei algo, eu vou parcelar, então a gente já tem a questão da PMT, da parcela. Compro algo hoje, vou pagar no futuro. Quando é pós-antecipado, a primeira parcela começa a partir do próximo mês. Ou seja, então, se eu comprei hoje, né, aqui no caso janeiro de 2022, a primeira parcela vai ser fevereiro de 2022, isso que é pós-antecipado. E se for antecipado, que inclusive a gente vai falar na próxima parte, antecipado a parcela seria hoje, que também é conhecido como uma entrada. Então lá ele fala assim, o exemplo do Paulo. Paulo deseja obter R$50.000 daqui 5 anos. Para isso ele decide investir em um ativo financeiro que rende 0,8334% ao mês. Quanto deverá depositar para alcançar esse objetivo? Então aqui é interessante, né? Então eu posso usar essa questão do PMT, tanto para essa questão de investimento, financiamento, como também uma ideia de planejamento previdenciário, ou mesmo para alcançar uma meta, um objetivo futuro, uma viagem, uma conquista financeira de maneira geral. Então o Paulo quer ter R$50.000, mas esses R$50.000 ele quer ter lá na frente, no futuro. Então R$50.000 é o valor futuro. 5 anos é o tempo que ele deseja acumular esse capital, que ele precisa se organizar para juntar também esse dinheiro. Então 5 anos é o nosso tempo. E a taxa é de 0,8 aproximado. Taxa tal mês, e observe que o tempo ele está relacionado ao ano. Então eu preciso fazer todo mundo mesmo parâmetro. Vamos converter o tempo para mês também, haja visto que nós ainda não falamos da conversão da taxa, tudo bem? Como que eu faço para converter esse tempo? 1 ano são 12 meses, 5 anos, X, tá? Então vou pegar lá 12 vezes 5, caso eu queira fazer essa conversão aqui, ó. Então 12, Enter, 5 vezes. Então lá tem os 60, por isso que no nosso gabarito, nosso passo a passo, tá 60 meses, tá? Então eu já sei que 5 anos são 60 meses.
Então eu tenho 50 mil como valor futuro, 60 meses como tempo e a taxa é aproximadamente 0,8. E ele fala quanto que ele tem que depositar. O que seria esse depósito? Algo que ele vai automaticamente agregar, algo que ele vai juntar ao longo desse período, ele vai fazer uma série de depósitos. Então, como o Paulo vai sacar aqueles 50 mil reais no futuro, eu vou deixar esses 50 mil reais como o valor futuro positivo, tá? A gente já zerou a calculadora, se quiser dar a função FFIM novamente, às vezes para garantir, né? Então, 50 mil reais, FV, valor futuro. Posteriormente, eu vou lançar o tempo, que nesse caso é 60 meses. E depois eu vou lançar a taxa, que é de 0,8334. Como nosso I. Observe que aqui ele faz aquele encurtamento, né? Mas é só questão de dízimas ou casas, né? Tá apresentando todas, tá? E depois eu vou perguntar aqui qual é a parcela, né? Quanto que ele tem que depositar mensalmente. Na função pós-antecipada, né? Vou pedir aqui o PMT direto, ó. Já calculou 645,67. Nossa, então ele já deu a resposta. Por que deu a resposta negativo? Simboliza que ele vai ter que depositar, simboliza que é uma saída. Todos os meses, a partir do próximo, né? Então, ele está fazendo planejamento hoje, a partir do próximo mês, ele tem que depositar aproximadamente R$645 para sacar esses 50 mil daqui a esses 5 anos, tá? Tá feito o cálculo. Por que eu não fiz aquele G8, né, conforme está ali no passo a passo e deu o mesmo resultado, né? Como funciona isso? A calculadora, por ser americana, ele já vem no modelo antecipado, tá? O que seria esse modelo pós-antecipado? Perdão, que é o G8 aqui, ó. Ele já fica ativado. Como que eu sei? Porque não tem nada na tela. Se ele tivesse no modelo antecipado, que é o G7, ele fica com begin. Begin é de início no inglês, que é o antecipado, que a gente vai ver na próxima parte do vídeo. Então, se eu fazer um cálculo de PMT, é muito importante, né, observar essa questão aqui do begin, que vai influenciar tanto no cálculo de PMT como outras funções financeiras, tá certo? Por convenção, geralmente ele já vem até padrão de fábrica G8, que é end de final, né? Então ele já vem nesse modelo pós-antecipado. Por esse motivo que eu não fiz aquele passo. Então, se não tiver nada no cursor, não tem necessidade de você aplicar. Mas por garantia, se você fizer G8, ele não muda em nada. Ele só reafirma que ele já está com o modelo pós-antecipado. É igual eu apagar o registro financeiro e apertar para apagar de novo. Se ele já está apagado, ele não vai apagar nada, já que já não tinha informação. Tudo bem? Então, vou dar um FFIM. Vou fazer novamente esse passo, né, seguindo ali 100% o script. Olha, então, G8. Vamos fazer ali 50 mil reais como valor futuro. O tempo de 60 meses. E a taxa de 0,8334. Acho que é isso mesmo. Como I. E vou chamar a parcela, né? 645,67. Ou seja, realmente ele dá o mesmo resultado. Uma coisa importante que eu quero comentar com vocês. Vamos supor que você esteja fazendo esse cálculo, olha só. Você começou aqui 50 mil, aí você vai digitar o tempo. Mas vamos supor que escorregou aqui, ao invés de ser 60, foi 63. O que eu faço agora, né? Você pode dar um CLX, que ele limpa aquilo lá, e você continua de onde você parou. Ah, não precisa apagar tudo e começar do zero? Se você ainda não apertou na função, por exemplo, se fosse 60 e você apertou 63 e apertou o tempo, aqui ele já registrou. Mas, se você fez isso, você pode fazer os 60 e apertar no N. Quando eu faço isso, ele sobrepõe a informação. Dica de ouro. Então, caso você esteja fazendo, seja os 50 mil, por algum motivo ficou às vezes 5 mil, por exemplo, né, como valor futuro. Vamos supor. E caso você queira corrigir, você pode digitar os 50 mil, apertar novamente que ele sobrepõe. Mas claro que às vezes, principalmente no início, às vezes o pessoal fica com receio. Por segurança, o pessoal tende a zerar. Então, FFIM e começar tudo de novo. Fique à vontade, do jeito que você se sentir mais confiante. Mas quando você digita uma informação, salva lá naquela memória financeira do tempo, da taxa, do valor futuro, e digita novamente e aperta lá, ele vai sobrepor a informação, tá certo? Por isso que existe a função FFIM, porque não é sempre que a gente vai calcular aquela mesma função. Se sempre eu for calcular o PMT, toda vez que eu colocar um N, uma taxa, um valor futuro, por exemplo, nessa situação desse exemplo, ele vai substituir e a gente pode recalcular facilmente. Mas, por garantia, às vezes eu posso zerar e fazer tudo de novo, tá certo? Uma dica aí de ouro pode ajudar você. Te vejo aí na nossa terceira parte do vídeo, onde nós vamos dar continuidade ao restante das funções.